De onde vem a sua paixão pela língua portuguesa e pela literatura? O amor pela língua portuguesa se deu na escola, no ensino fundamental. Foi lá que eu tive a base. A base para minha profissão na área de português foi no ensino fundamental 2, com uma professora chamada Thelma Aragão, que está viva, graças a Deus, né? Como sua formação em filosofia, letras e direito contribui para a sua maneira de enxergar e ensinar literatura e língua portuguesa? Contribui muito. Eu trabalhei sempre na perspectiva interdisciplinar, que a gente chama de perspectiva interdisciplinar. Eu olho para lá, olho para cá, uma perspectiva interdisciplinar, né? Que é esse cruzamento entre diferentes saberes. Ler literatura exige da gente, primeiro, o conhecimento de mundo, e o conhecimento de mundo, né, professora, que a gente tem, vai ser formatado tanto das nossas vivências no cotidiano, quanto das nossas formações. Então, eu acho quase que impossível a gente ler um texto literário por si só. Ele precisa dialogar com as várias áreas, né? Você acredita que a educação básica pode ajudar a transformar os aspectos negativos da sociedade atual? Ajuda. Eu acho que é a base, a educação inicial mesmo, que vai formando, ajudando a formar caráter, ajudando a formar a concepção de mundo, ajudando a tirar preconceitos, a quebrar limitações. Como o contato com os estudantes do IF Baiano influencia a sua visão sobre o papel social da literatura e da leitura? Em contato com todo e qualquer estudante hoje. Nós estamos tendo uma série de dificuldades, enfrentando uma série de dificuldades de leitura. E falo de leitura sistemática mesmo, de uma obra literária. Vocês leem, vocês estão lendo muito, bem mais talvez do que da minha geração. Mas a leitura literária, do texto sistemático em si, da obra literária em si, eu acho que está sendo um problema. Eu enfrento muita dificuldade em ler para os meninos uma obra. Esse semestre, por exemplo, no segundo ano eu trabalhei com Iracema de Alencar, o clássico, né? Para pensar a nação, pensar o século XIX a partir da literatura. E a dificuldade de ler, o interesse em adquirir uma obra, em pegar emprestado, é um trabalho muito difícil. O seu interesse por Clarice Lispector e pela relação entre literatura, psicanálise e filosofia. E qual a importância de valorizar a literatura do Baixo Sul? Clarice Lispector entra em minha vida quando eu fazia letras, eu precisava fazer um mestrado. Como eu gostava, eu estava estudando psicanálise, desde 2001 que eu estudo psicanálise, eu queria uma autora que desse para trabalhar algum tema subjetivo, né? E aí eu trabalhei o desejo na obra de Clarice, que resultou nesse livro aqui. Aqui foi minha dissertação de mestrado. E aí eu trabalhei com Clarice na graduação, em letras, no mestrado e no doutorado, né? Então, meu interesse foi mais pelos temas subjetivos, né? Pela forma como ela lê o ser humano, como ela representa o ser humano na sua subjetividade, nas suas contradições, nos seus desejos, sobretudo nos seus desejos. E aí meu tema foi o desejo, né? O desejo na obra dela, não o desejo sexual, mas o desejo enquanto mola propulsora que move o ser humano, né? Essa vontade que vocês têm de querer uma coisa que hoje, amanhã quer outra, e de querer sempre algo. Então, como canta dizendo ao canhoto, né? O meu desejo não tem fim. Essa metáfora do desejo que não tem fim, esse círculo que está o tempo todo movendo a gente para ter alguma coisa e para querer alguma coisa. A gente criou esse grupo de pesquisa para pesquisar a literatura do Baixo Sul. Aqui é onde eu ganho meu pão, aqui é onde eu moro, aqui é onde eu trabalho, aqui é onde eu vivo, né? E aí não faz sentido você trabalhar numa instituição e ficar pesquisando autores que tem um bando de gente que já pesquisa, né, e divulga. E a gente decidiu fazer criar esse grupo para pesquisar a literatura do Baixo Sul. E aí eu tenho feito vários projetos no IF Baiano, ao longo desses anos, publicado vários textos. Se vocês procurarem lá na internet textos meus sobre literatura valenciana, você vai encontrar. E ano passado, foi ano de 2025, né? Eu publiquei esse livro, que é resultado praticamente desses quase 10 anos, de 2016 a 26, né? 25, quase 10 anos de pesquisa sobre a literatura do Baixo Sul. Então aqui tem uma série de capítulos, alguns foram publicados em artigo, se vocês colocarem lá no Google você vai encontrar. Claro, a gente adapta para formato livro. Então aqui tem uma série de estudos só sobre autores do Baixo Sul. Esse daqui, mais especificamente, é sobre literatura valenciana específica. Então a ideia é pesquisar o Baixo Sul inteiro, que a gente está fazendo isso. E esse primeiro volume é sobre Valença. Quais são as expectativas para o mapeamento das literaturas do Baixo Sul e para a construção de uma história crítica da região? Então, a expectativa é para a vida toda, né? A gente vai quase 10 anos pesquisando, eu consegui fazer esse. E a gente ficou só em Valença praticamente, né? Então, daqui que chegue a Gandu, por exemplo, porque o Baixo Sul começa em Aratuípe,
e vai parar em Gandu, Camangu, né? O desafio é esse, né? É parar para escrever, estudar e pesquisar e um dia, quem sabe, a gente fazer mapeamento dessas nossas literaturas que são grandiosas. Pode nos contar um pouco sobre as margens férteis do Rio Una, seu processo criativo e alguma curiosidade sobre a obra? Certo. Então, esse livro, né, As Margens Férteis do Rio Una, é uma obra coletiva, é uma obra que foi organizada por mim, professora Gislaine, professor André Luiz Baiano. A gente fez isso em 2015, foi um edital do Instituto, que foi aberto para a comunidade. A gente fez a seleção, né, dos textos sobre Valença. Então, aqui você tem crônica, fotografia e poema sobre Valença, né? É um livro muito bonito, que eu tive o prazer de organizar com os colegas. E as pessoas participaram, né? Mandaram seus textos, a gente selecionou, fez um edital de seleção, bem interessante, e eu fiquei muito feliz, né, por poder contribuir com essa obra para a cidade. Como a psicanálise e a teoria literária influenciam seu processo de criação, especialmente em obras como A Glória de Caí? A psicanálise está aqui, a gente vai, através da psicanálise, né, tentar entender a si, entender o outro, entender o mundo, né? Entender os nossos desejos, nossas demandas. E a teoria, enquanto professor de literatura, enquanto doutor em literatura, teoria da literatura, a gente, eu acho que a teoria ajuda você a organizar o que está dizendo, né? Então, você tem a sua ideia para escrever seu texto, você coloca no papel, depois você, enquanto teórico, vai dizer, não, esse verso poderia ser assim. Esse verso pode ir para... Eu posso fazer uma quebra. Tem algumas coisas, algumas técnicas que eu faço aqui, por exemplo, algumas repetições que são intencionais, né? Os títulos dos poemas. Então, dominar um pouco da teoria ajuda a, depois que o texto vem, você formatar, você organizar, você dar passar a maquiagem. Talvez a teoria seja para isso, né? Para maquiar o texto depois que ele está pronto. Como foi passar de pesquisador e leitor a autor de uma obra literária como a que citamos anteriormente? Eu acho que isso vem um pouco da minha participação na Academia de Letras de Valença, né? Eu faço parte da Academia de Letras de Valença, que é a Vela. E aí você chega numa instituição que tem uma série de escritores que estão escrevendo poesia, estão escrevendo conto, crônica, romance, que não estão escrevendo somente ensaio, como eu fazia, né? Antes de escrever esse primeiro livro e participar desse. Então, eu preciso também escrever poesia, mas também não é escrever por escrever, né? Então, escrever vem dessa necessidade, às vezes, de você jogar no papel uma coisa que está lhe sufocando, alguma coisa que você sente muito forte e que precisa dizer, né? Tem gente que vai pintar, tem gente que vai fazer cinema, tem gente que vai fazer filme, tem gente que vai pro diário escrever. Eu corro pro papel e faço poema, né? Para poder jogar para fora aquilo que me assalta, que me toma, ou que me assusta demais, ou que às vezes me imobiliza de alguma forma. Como foi conciliar a carreira acadêmica com a liberdade necessária à criação literária? A gente vai, na verdade, eu produzo literatura no denominado de alma suja. Eu uso essa expressão. Eu produzo quando eu estou de alma suja. Eu acho que quando eu estou feliz, eu não consigo escrever. Então, quando alguma coisa ali, né, tá me maltratando, tá me mobilizando de alguma forma, eu vou e escrevo. E aí, conciliar para a vida de professor, né, gente, de 3 turnos ou de 2 turnos, no meu caso, a gente consegue ficar em 2 turnos, né, mas para além da vida de professor, a gente tem outras demandas de pesquisa, de não sei o quê, enfim, né, as burocracias da instituição. Isso, a poesia vem de madrugada, qualquer hora, e aí eu faço realmente um caderninho, eu escrevo no caderno, ou às vezes no celular, hoje a gente faz no celular, né? Escreve no celular, depois passa ali, eu passo pro caderno. Tem um caderno de textos. Que conselho daria a jovens que desejam seguir a carreira acadêmica e também construir sua própria voz como escritores? Então, é ter propósito mesmo. Você quer o quê com o estudo? Você quer conseguir o quê com o estudo? Quer mudar a sua vida? Quer mudar a vida de sua família? Quer ser uma pessoa bem-sucedida? Entende? Então, eu acho que é pensar nesse propósito. E eu acho que a gente precisa, né? Não tem outra saída. Rico ou pobre tem que estudar, porque, né, mesmo o rico ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter acesso, né, a outros espaços, e o estudo ajuda a fazer isso também. Então, é estudar e pensar, né? Eu quero o quê? Eu quero o quê na minha vida? O que é que eu desejo ser na minha vida? Que o estudo vai me levar, né? E a gente não vai estar pronto nunca, né? Porque o desejo não tem fim, como diz Adriana Calcanhoto.